Olá, tudo bem? Mais um episódio sobre dinheiro na Bíblia. Que bom que você está aqui comigo. Esse é o segundo episódio, então estamos no início. Se você não assistiu o primeiro, volta lá. Começando essa série para participar de tudo, não perder nada. Com certeza é um tempo muito legal e aprendizado e reflexão sobre esse tema, dinheiro na Bíblia. Hoje, o segundo episódio, nós vamos continuar falando sobre o amor ao dinheiro. E eu quero hoje ir para o texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 3. Eu vou destrinchar um pouco esse texto, porque esse texto não fala exatamente só sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um dos grandes problemas que nós vivemos com relação a estudar algum tema na Bíblia é exatamente você ir a um versículo, ler o versículo, mas não ler a sequência, né, como a gente fala, não entender o contexto, né? Então nós vamos ler o texto de Timóteo a partir do verso 3, do capítulo 6, a partir do verso 3, 1 Timóteo 6, 3. E vamos aqui falando algumas coisas. Eu não vou fazer vídeos longos, então quando der o tempo aqui a gente encerra e continua na sequência, para que seja uma série, até para você ficar curioso, né? Para despertar o interesse e continuar assistindo os vídeos. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Vamos até aí, né? Já começou bem o negócio. Então, o texto está falando a respeito de falsas doutrinas. Falsas doutrinas. O que quer dizer isso? Vamos entender. Paulo, ele está falando com Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo e ele estava sendo capacitado na liderança de igreja, liderança de pessoas. Então Paulo estava instruindo através dessas cartas um líder cristão, um líder da pregação do evangelho e um líder que cuidava de pessoas, que instruía pessoas. E aqui ele vem falar a respeito de falsas doutrinas, porque muitas pessoas estavam ouvindo falar do evangelho, estavam ampliando seu conhecimento sobre Deus, e isso começou a gerar algumas distorções naquilo que Jesus tinha deixado como o verdadeiro evangelho. E o tema dessas falsas doutrinas aqui é o ensino segundo a piedade. O que é esse ensino sobre a piedade? Primeiro, a piedade é a capacidade que você tem de ser um instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Talvez de uma forma mais objetiva nós poderíamos dizer que a piedade é exatamente você auxiliar pessoas financeiramente. É você ajudar pessoas, é você ser um instrumento com aquilo que você tem financeiramente para que outras pessoas sejam beneficiadas. Então, a piedade é um dos grandes temas da doutrina do Evangelho. A piedade é algo extremamente importante na vida daquele que se relaciona com Deus. Nós vamos falar sobre piedade em outro momento. O foco desse episódio é o amor ao dinheiro. Então, o que nós podemos entender? Que havia uma distorção sobre o tema. O tema piedade, como ser realmente alguém piedoso,
como entender a doutrina que Deus tinha a respeito da piedade. Então, aqui fala que isso gerava controvérsias, contendas, invejas, brigas, difamações e um monte de confusão, né? Discussão, será que dinheiro é bom para isso? Será que serve? Será que pode? Será que eu posso comprar? Será que eu posso ter? Será que eu tenho que dar tudo? Será que eu tenho que ser uma pessoa totalmente desprendida? Eu tenho que ser rico, tenho que ser pobre? Deus abençoa, Deus não abençoa? Como é que é isso? Aí havia muitas discussões, não sei, parece que não tem nada a ver com a realidade de hoje, né? Assim, né? Hoje tudo é harmonia, né? Ninguém briga. Na verdade, esse tema realmente mexe com os ânimos. E quando você lida com dinheiro, você lida com interesses. E aqui essa relação dinheiro, piedade, dinheiro, e aqui fala assim, que alguns pensam que a piedade é fonte de lucro. Nós vamos continuar essa história, mas hoje eu quero deixar essa reflexão. Até que ponto você fazer o bem é fonte de lucro? Como é que você pode lidar com isso? Qual que é a relação dinheiro e assistência social? Dinheiro na igreja? Dinheiro na nossa vida piedosa? Como que é a nossa relação com as pessoas envolvendo dinheiro? O interesse, né? Você se aproximar de pessoas porque elas têm uma condição financeira favorável. A gente vê pessoas ricas, muitas vezes envolvidas de um monte de gente. E aí você fica sempre naquela dúvida, será que essa pessoa tem amigos ou só tem pessoas interesseiras à sua volta? Curioso. Então, essa fonte de ideias, de conceitos, gera contendas, gera inveja, gera, né, muitas correntes que falam sobre o assunto. Mas hoje eu vou deixar um pingo de interrogação aí para você. Qual que será a vontade de Deus com relação a isso? Será que a piedade é fonte de lucro? Será que fazer o bem pode dar dinheiro? Será que nós devemos ficar discutindo sobre o assunto, brigando uns com os outros? Qual que é a doutrina? Qual que é a verdadeira? A falsa é que realmente muitas pessoas têm usado o dinheiro de uma forma negativa, de uma forma destrutiva. Mas o que realmente Deus quer nos instruir sobre esse assunto? Próximo episódio você vai saber um pouco mais, vamos continuar esse texto, mas fica aí com essa palavra, com essa reflexão. Foi muito bom, valeu. Dá um like aí, compartilha esse vídeo e até a próxima. Um abraço, fica com Deus.